O aborto é definido como a interrupção da gravidez com o ato de expulsão do feto antes do tempo de nascimento. Embora o termo aborto seja bastante utilizado, o nome adequado a esse processo é abortamento. Referente à interrupção da gestação com a extração ou expulsão do embrião ou do feto de até 500 gramas antes do período perinatal, que data entre 22ª semana completa e os 7 dias completos após o nascimento. Partindo de uma classificação médica, o aborto pode ser precoce, quando ocorre antes da 13ª semana de gravidez, ou tardio, entre 13ª semana e a 22ª semana. As consequências que serão descritas refletem a situação de abortos provocados e não dos abortos espontâneos. Os efeitos colaterais físicos do aborto podem ser perfuração do útero, se o aborto for realizado pelo método de sucção, ruptura do colo uterino, estectomia, que é a remoção do útero devido a complicações severas, hemorragia uterina, também causada por pílulas abortivas, inflamação pélvica, infertilidade, gravidez ectópica, na qual o óvulo é fertilizado fora do útero, como nas tubas uterinas, por exemplo, parto futuro prematuro, infecção por curetagem mal feita, aborto incompleto, quando os restos da placenta podem não ser completamente removidos do útero, que pode levar a infecções graves, comportamento autopunitivo, transtorno alimentar, embolia pulmonar e insuficiência cardíaca. Já as consequências psicológicas do aborto podem ser sentimentos de remorso e de culpa, depressão e oscilações de ânimo, choro desmotivado, medos e pesadelos. Pensando ligeiramente, o aborto, como conhecido por muitos, interrupção da gravidez, é o que resulta em remoção de um feto ou um embrião, antes do mesmo ter condições ou capacidade de sobreviver fora do útero. Um aborto que ocorre de forma espontânea denomina-se aborto espontâneo ou interrupção involuntária da gravidez. Interrupção involuntária de uma gestação antes da 22 semanas, podendo causar dores físicas e emocionais. Os abortos espontâneos quase sempre levam à perda da gravidez. Geralmente ocorrem devido a problemas no desenvolvimento do feto. Muito comum, casos anuais registrados mais de 2 milhões de mortes em abortos espontâneos. O tratamento é feito com auxílio médico, requer um diagnóstico médico, frequentemente requer exames laboratoriais ou de imagem. Sintomas. Sinais e sintomas do aborto podem surgir em qualquer grávida até as 22 semanas de gestação. Os principais sintomas de um aborto espontâneo são 1. Febre e calafrios. 2. Corrimentos vaginais com mau cheiro. 3. Perda de sangue pela vagina, que pode começar com uma cor amarronzada. 4. Dor abdominal forte, tipo uma intensa cólica menstrual. 5. Perda de coágulos de sangue pela vagina. 6. Perda de líquidos pela vagina, com ou sem dor. 7. Dor de cabeça intensa ou constante. 8. Ausência de movimentos fetais por mais de 5 horas. Algumas situações que podem levar ao aborto espontâneo, isto é, que podem começar de uma hora para outra, sem causa aparente, incluem a malformação do feto, consumo exagerado de bebidas alcoólicas ou drogas, traumatismo na região abdominal, infecções e doenças, como diabetes e hipertensão, quando estas não são devidamente controladas durante a gestação, podem levar ao aborto espontâneo. O Brasil possui legislação restritiva quanto à interrupção da gravidez. Realizar um aborto induzido é considerado um crime contra a vida. Tal regimento é discriminado entre os artigos 124 e 128 do Código Penal desde o ano de 1984. A gestante que provocar ou consentir com a realização do procedimento pode ser punida com pena de detenção de 1 a 3 anos. A pena pode variar de 3 a 10 anos para quem realizar o aborto sem consentimento da mulher.
O procedimento só não é punido em caso de estupro ou risco de morte para a gestante. O aborto acidental também acontece de uma forma involuntária e resulta de uma experiência traumática vivenciada pela gestante, exigindo assim a presença de um fator externo, como, por exemplo, pode citar quedas de escada, atropelamentos, espancamentos, acidentes de trânsito, sustos ou até mesmo escorregões. Historicamente, é difícil traçar a origem de tal procedimento. Segundo Rebouças e Dutra, existem menções a tribos indígenas e até passagens bíblicas, citando como um dos procedimentos a ingestão de um chá amargo para provocar tal ato. Porém, um dos fatos que mais chamam a atenção é a divisão da legalidade e apoio ao aborto, sendo antes do século XVIII considerado legal pela Igreja. Acreditavam que o feto não tinha vida, e pelas leis era crime se afrontasse a moral do pai da criança. Mais tarde, com a chegada da Revolução Industrial, compreende-se que o feto é a vida de um futuro trabalhador, operário ou guerreiro, e assim a Igreja também passa a afirmar que o mesmo tem alma. Segundo o GALI 2020, 22 milhões de mulheres no território terrestre se submetem à prática do aborto inseguro. Dessas, cerca de 75 mil mulheres vão a óbito. Os países que têm regulamentação restritiva ao aborto abrigam 25% da população mundial, onde mulheres que mais vêm a óbito ou têm consequências de tais procedimentos fazem parte de grupos vulneráveis socioeconomicamente, sendo jovens, indígenas, negras que residem tanto na área urbana quanto na área rural, com pouca educação formal e acesso à informação. A Constituição Brasileira de 1988, que rege as normativas nacionais, compreende no artigo 1º a garantia pela dignidade da pessoa humana e no artigo 5º assegura o direito à vida. E o Código Civil diz que a personalidade jurídica se inicia a partir do nascimento com vida. Mas o manuscrito, aquele que foi gerado, concebido, mas ainda não nasceu, tem desde a concepção proteção garantida a seus direitos. Essas cláusulas defendidas na Constituição e no Código Civil são bases legais utilizadas para defender ou negar a questão do aborto no país. Em 2012, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto também é permitido em casos de anencefalia fetal. No Brasil, o aborto só é considerado legal em alguns casos previstos em lei, como em risco para a vida da gestante, bebês anencefálicos e em casos de gestação fruto de violência sexual. Mas a aplicação da legislação é complexa e depende muito da vontade e acolhimento da equipe médica. O profissional de saúde não é punido ao realizar procedimentos de aborto quando permitido por lei, o que demonstra uma incoerência nas respostas mencionadas no estudo. Ainda evidenciou uma falta de esclarecimento no que diz respeito ao Código Penal. No que tange ao artigo 154 do Código Penal, compreende-se que ele normatiza o sigilo médico-paciente que recorre a cuidados médicos por aborto provocado, sendo dever do médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício da profissão, salvo por justa causa, dever legal ou autorização expressa do paciente. Conforme o artigo 102 do Código Penal, é prevista a reclusão de 3 meses a 1 ano ou penalidade onerosa, em caso de revelação do segredo sem causas plausíveis. Denunciar o crime cometido pela mulher não é responsabilidade médica, apenas é devido aos profissionais da saúde a obrigação de orientar para que o fato não se repita. Independente de crenças, valores, doutrinas e opiniões, entenda-se que homens e mulheres deveriam ter direito à escolha da prática e não prática de tal ato de acordo aos seus valores pessoais, sem opressão de entidade como a Igreja ou demanda legislativa. Percebe-se, contudo, que a escolha de realizar o procedimento de aborto amparado na legislação é uma questão de justiça social, democracia, concordância aos direitos humanos e, sobretudo, uma questão de ética.